Um, dois, três. Gravando. Saudações a todos e todas nesse início de 2022. Um ano de esperança e seguramente de muita luta. Hoje eu quero falar, dando continuidade ao meu enfoque sobre as artes e sobre os muralistas mexicanos, quero falar de David Alfaro Siqueiros. Ele é um velho conhecido meu. Eu sinto até uma certa dificuldade de falar com ele, sobre ele, porque eu sou admirador da obra dele desde os anos 70, pouco antes dele morrer. Inclusive, ele morreu no ano que eu fui para o México. Ele morreu no México em 1974, no comecinho. Eu fui em 1974, já em setembro, para o México. Mas o Siqueiros, como era conhecido, ele foi muito importante ao lado de Diego Rivera e de Orozco, os dois grandes muralistas mexicanos. Ele foi um grande muralista, talvez o mais polêmico, talvez o melhor ou maior, não sei, isso de classificar é muito complicado. Mas ele foi sempre um homem coerente com as suas lutas. Ele colocava a pintura dele, a arte dele, em função das lutas do povo mexicano e da Revolução Mexicana. Ele, quando começou a Revolução Mexicana em 1910, ele tinha 14 anos. Posteriormente, na própria Revolução, ele entrou para lutar do lado dos constitucionalistas, talvez o lado errado, não sei, mas a Revolução Mexicana foi tão confusa que isso de lados dela era bem complicado, né? Parece que ele lutou contra as tropas de Pancho Villa. Eu sou um grande admirador de Pancho Villa e acho que Pancho Villa estava do lado do povo. Assim como Zapata. Mas, na época, as coisas eram muito confusas, uma espécie de Brasil de hoje naquela época, né? Ninguém sabia quem era quem exatamente. E as alianças eram muito complicadas. Mas Siqueiros foi coerente com a sua época e com as suas opções. Ele participou do Partido Comunista, foi dirigente do Partido Comunista, mas ao mesmo tempo foi expulso do Partido Comunista, foi preso por ordem do Partido Comunista, porque ele era muito radical, supostamente. Ele foi acusado de, posteriormente, ter tentado contra Trotsky, amando supostamente de Stalin também, toda uma história que não está muito clara, mas eles fracassaram nessa tentativa. Mas entre as coisas que ele fez, ele lutou na Guerra Civil Espanhola, ao lado dos republicanos. Ele sempre foi muito atuante. E foi detido várias vezes no México, inclusive em 1960 e poucos, eu acho, 60, por fazer oposição ao governo mexicano. Ele foi condenado a 8 anos de prisão, mas passou 4 anos na prisão. Então ele teve uma vida muito conturbada, com prisões, foi foragido, lutou em revoluções e era muito atuante. Mas o principal dele, o que se destaca, é sua obra, né? E a sua obra também era muito polêmica. Ele tem a Marcha da Humanidade, uma obra clássica, uma obra que ele recebeu muitos prêmios. Ele foi premiado pela Academia de Belas Artes de Moscou também, em 1967. Mas por essa mesma obra também, por essas obras, ele teve fazendo uma obra da América Latina tropical, sobre a opressão e destruição do imperialismo, e ele fez essa obra nos Estados Unidos e praticamente foi expulso dos Estados Unidos por essa obra que criou grande polêmica. Então, falar de Siqueiros não é fácil. Precisaria estudar muito a vida dele. Falar da obra dele é melhor a gente ver do que falar, né? Então, hoje eu vou simplesmente dar esse resuminho da vida de Siqueiros, não pela pouca importância dele, mas justamente ao contrário, porque eu sinto assim muita emoção em falar dele, né? Apesar das contradições, das polêmicas, de toda a história rica que ele viveu, mas a vida é assim mesmo, né? A vida é cheia de acertos, erros, e quem não se arrisca não vive.
Parabéns pela vida coerente, aventureira, intensa, de Siqueiros, que não tinha medo de nada. Pagou muitas vezes com prisão e com perseguição, e acho que ainda paga um pouco, porque era para ter mais destaque para ele, tanto nacionalmente quanto internacionalmente como artista. Tanto nacionalmente no México, né? Quanto ser reconhecido no mundo inteiro. Mas a gente sabe muito bem que a arte e a política vão juntos, e que a arte que se domina hoje, a visão dominante da arte, não é exatamente a arte de Siqueiros, de Rivera e de Orozco, né? Eles colocavam a arte a serviço do povo, a serviço dos camponeses, a serviço dos trabalhadores, a serviço da revolução e a serviço também do socialismo e do comunismo. Muito obrigado. Nos vemos.